Então, crianças, pronto para mais um dia de aula. Então, vamos lá com a nossa devocional de hoje. E a palavra de Deus que eu trago para vocês hoje se encontra em Salmo 100, versículo 3, que diz assim: Lembre-se que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos o seu povo, o seu rebanho. Então, as ovelhas, elas são lindas criaturas, não é? Vocês já viram as ovelhas? Tão fofinhas, né? Tão bonitinha, aquele pelucinho, aquela lã gostosa, fofa. Então, e elas precisam de um bom pastor. Porque o pastor, ele protege as ovelhas dos animais selvagens que querem devorá-las. Então, um pastor, ele tem que ser atento às suas ovelhas, porque as ovelhas, elas acabam às vezes indo para caminhos bem perigosos. Então, um pastor, um bom pastor, ele vai atrás das suas ovelhas, ele as protege, ele enfrenta até perigos por elas, para salvá-las. Então, quando a Bíblia diz que nós somos o rebanho de Deus, ela nos compara a esse rebanho de ovelhas. Por quê? Deus sabe que, como ovelhas, muitas vezes a gente acaba precisando que o pastor ele nos puxe para perto dele, porque o pastor tem aquele cajado, não é? Vocês já viram o cajado de um pastor de ovelhas? Que é aquele pau assim que tem uma curvazinha, porque ele puxa mesmo a ovelha quando ela estiver se metendo em algum perigo, puxa para perto de si. Então, quando a Bíblia nos compara essas ovelhas, então ela diz que às vezes a gente vai precisar de um pastor que puxe a gente para nos livrar do perigo, puxa a gente com aquele cajado, com força, para nos salvar daquele perigo. Então, e Jesus, ele é o nosso pastor, o nosso bom pastor, porque ele deu a vida por nós para nos salvar do pecado, da condenação eterna. Então, glória a Deus por isso, por Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor. Então, agora vamos começar a nossa aula. Então, crianças, a nossa aula de hoje vai ser só revisão de matemática, o que aprendemos nesse bimestre. E uma das coisas que aprendemos foi sobre dezena e meia dezena. Vocês estão lembrados das nossas casinhas? Lembram que tem a casa das unidades e a casa da dezena? A casa da unidade, ela só cabe até o número 9. Então, tem 9 unidades aqui. Quando chega mais uma unidade para completar 10, todos esses se mudam e vêm para cá, ó, para a casa da dezena, porque tenho 10. Então, casa das unidades só cabem até 9 unidades. Quando eu tenho 10 unidades, eu tenho que me mudar para a casa da dezena. Então, quando digo que eu tenho uma dezena, significa que eu tenho quantas unidades? 10 unidades. Entenderam, né? Quando eu digo que eu tenho 10 unidades, significa que eu tenho uma dezena. A minha casa da dezena já está dizendo logo, ó, quem é o morador dela? O número 10. Então, eu tenho uma dezena, então eu tenho 10 unidades, seja de qualquer coisa, tá bom? Eu digo que eu tenho 10 unidades desse lápis de cor aqui. Então, eu tenho quantas dezenas? Uma dezena, porque eu tenho 10 unidades. Então, não se esqueçam disso. Quando eu disser que eu tenho uma dezena, significa que eu tenho 10 unidades, ok? Ah, mas se eu tenho uma dezena e no caso são 10 unidades, e quanto é a metade? Eu só quero meia dezena. Então, meia dezena, se eu olhar para minhas dedinhos aqui, ó, para minhas mãos, eu tenho quantos dedos em cada mão? Tenho 5, não é? As duas mãos juntas, tenho quantos dedos? 10. Então, aqui eu tenho uma dezena. Mas eu quero a metade, eu quero meia dezena. Se eu quero meia dezena, então quantas unidades eu tenho? 5. Então, meia dezena vale 5 unidades, ok? Então, lembre-se, uma dezena vale 10 unidades. Meia dezena, metade da dezena, vale 5 unidades. Beleza? Agora, já que estamos falando sobre dezenas, unidades, nós aprendemos também a contagem até o número 20, não foi? Isso, porque a gente passou do número 10. A gente começou de 0 e foi até 9, 10. Deu 10, a gente começou a achar outros números.
Então, a gente começou do 11 até o 20. Então, aprendemos a contagem de 0 a 20. Vamos lá? Vamos contar junto comigo o que aprendemos? Deixa eu tirar aqui essas casinhas. Então, vamos lá. A gente já aprendeu de 0 a 20. Então, qual o número que eu começo a contagem? Do 0, não é? Então, vamos lá. 0. Vocês aí em casa podem contar junto comigo. Porque aqui vamos estar falando a ordem dos números e também vocês vão visualizar qual é a representação numérica daquele número. Porque às vezes vocês conseguem dizer: ah, tia, eu já sei contar até 10, até 20. Mas se eu colocar um número aqui, será que vocês vão saber? Então vamos lá, prestando atenção quando a tia falar do número e como é que ele se escreve aqui, ok? Então vamos lá. 0, depois do 0. 1, 2, 3, depois do 3. 4, depois do 4. 5, depois do 5. 6. Depois do 6, 7, depois 8, depois 9, chegamos no 10. E agora sim as coisas vão começar a aumentar. Depois do 10, 11. Como é o 11? 1, 2 vezes. 11. E o 12? 1 e o 2 juntos. 12. E o 13? O 1 e o 3 juntos. 13. E o 14? O 1 e o 4. 15. O 1 e o 5. 16. O 1 e o 6. 17, 1 e o 7. 18, 1 e o 8. 19, 1 e o 9. E agora que aprendemos o último número, 20, que é o 2 e o 0. Então, esses são os números que aprendemos nesse bimestre. De 0 a 20. Então, a gente começa a praticar a escrita desses números, porque as coisas vão só aumentando. O número não só para no 20, não. Tem muitos números pela frente, mas vocês precisam saber a ordem desses números. Então, começa do meu 0 e aí eu vou continuando. Vocês sabendo a escrita até o número 9, 10, é maravilha, porque depois vocês vão ver que tem uma ordem a ser seguida a partir do 11. Então, 11, 1, 12, 1, 2, 13, 1, 3. Vocês perceberam que sempre repete um número 1 na frente? Porque vem da casinha aqui, ó, da dezena. Então, uma dezena mais uma unidade, uma dezena mais 2 unidades e assim vai. Chegando no número 20, depois vocês vão ver, vão aumentar. E depois do 20, vem o 21, 22, mas aí eu não vou continuar não, porque nós aprendemos até o número 20. Eu quero que vocês assimilem até o número 20 agora, ok? E então, falando de números, continuamos falando sobre os números, revisando até o 20, que maravilha! Falamos nesse bimestre também sobre dúzia e meia dúzia. Então, como assim dúzia e meia dúzia? Vocês estão lembrados do que é quanto é que vale uma dúzia e meia dúzia? Quanto é que vale? Vocês estão lembrados de Pedrinho que foi à feira e ele foi comprar o quê? Algumas coisas que a vovó dele tinha mandado uma lista. Então, lá tinha que eram o quê? Dúzia e meia dúzia. Se eu quero uma dúzia de ovos, quantos ovos eu quero? Vou até circular aqui. Tá aqui, ó. A quantidade de uma dúzia. Quanto é que vale uma dúzia? Quem lembra? Então, tá aqui os números para vocês visualizarem.
Quem falou 12 acertou. Uma dúzia equivale a 12 unidades. Então, dúzia, lembrem-se, dúzia vale 12. Não estou falando de dezena, estou falando de dúzia. Dúzia vale 12, certo? Ah, mas se uma dúzia vale 12, qual é a metade, então? A meia dúzia, a metade de 12. Se eu quero a metade, então quanto equivale a metade de 12? Tá por aqui nessa primeira linha. Quem disse que é 6, acertou. Então, se eu digo que eu quero meia dúzia de alguma fruta, de ovos, eu quero 6 unidades. Agora, se eu digo que eu quero uma dúzia, então eu quero 12 unidades. Entenderam, meus amores? Então, eu espero que vocês estejam bem aí, assimilando. Isso é regrinha básica, tá bom? Então, se eu quero uma dúzia, 12. Quero meia dúzia, 6. Simples assim. Tá. Continuando, então. Ah, tia, é muito fácil. Vou tirar nota 10 na prova. Muito bem, maravilha. Então, eu quero 12. Eu quero uma dúzia, 12. Quero meia dúzia, 6. Então, agora vamos continuar os nossos assuntos, falando agora sobre adição, ou seja, soma. Vamos somar um pouquinho? Vamos aqui, vou apagar o quadro. E agora a gente vai fazer algumas continhas, tá bom? Então, agora vamos fazer uma soma básica, uma continha de adição bem simples. Então, aqui eu coloquei alguns objetos, que são corações. Então, neste quadro aqui, eu tenho quantos corações? Vamos contar? 1, 2, 3 corações. Já vou colocar a minha numeração aqui embaixo. 3 corações. Agora, vou para a próxima quadrinho aqui. Quantos corações eu tenho nesse quadrinho? 1, 2, 3, 4 corações. Então, já vou colocar o número aqui embaixo, o número 4. Olha como se escreve o número 4. Ah, minha soma, eu quero saber quantos corações eu tenho no total. Do primeiro quadrinho junto com o segundo quadrinho. Então, vamos contar. No caso, eu tenho 3 corações de um lado, mais 4 corações no outro. Agora eu quero juntar todos eles e saber quantos tem. Então, vamos contar tudo junto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 corações no total. Então, eu vou colocar logo aqui meu número 7. E vou desenhar em cima quantos corações? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corações. Então, a minha soma deu 7. 3 mais 4 é igual a 7. Muito fácil, tia. Bota aí uma coisa mais difícil. Vamos lá, vamos fazer uma coisa mais difícil. Então, acrescentei mais alguns corações aqui. Então, vamos para a nossa contagem? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 corações desse lado. Vou colocar aqui meu numeral 5. Vou para esse quadrinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5. Eu tenho mais 5 desse lado. E agora eu vou contar, vou somar. Quanto é 5 mais 5? Alguns de vocês vão responder de cabeça. Mas vamos contar quantos coraçõezinhos temos no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 corações, então 5 mais 5 é 10. Vou colocar no resultado aqui e vou completar os meus coraçõezinhos. 10 coraçõezinhos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, acabei formando 10 coraçõezinhos. Bem fácil, né? Bem simples a soma. E
E agora vamos para o nosso assunto de ímpares e pares. No nosso assunto de ímpares e pares, vocês estão lembrados de que par é quando eu faço a junção de 2 em 2 objetos? De 2 em 2 unidades? Então, quando não sobra, é par. E quando sobra alguma unidade, esse número acaba sendo ímpar. Eu trouxe algum exemplo aqui para vocês visualizarem e a gente responder juntos, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer meu agrupamento de 2 em 2. Eu sempre tenho que fazer de 2 em 2 para saber se aquele número é par ou ímpar. Então vamos lá. Vou circular de 2 em 2 objetos, de 2 em 2 unidades, tá bom? Então, 1, 2 corações, circulei. 1, 2 corações, circulei. 1, 2 corações, circulei. Um coração. Não tenho mais nenhum aqui. Ficou sozinho esse. Eita! Eu circulei 3 vezes. Mas esse aqui ficou só. Quantos corações eu tenho? Vamos contar tudo junto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 corações. Fiquei circulando de 2 em 2, mas sobrou 1. Então, o número 7. 7 corações. Então, o número 7, ele é ímpar ou ele é par? Sobrou coração, ficou sem ser circulado? Ficou. Esse aqui, bichinho, ficou sozinho. Então, se ele ficou sozinho, se sobrou o número, então o número 7, ele é o quê? Ímpar. Quando sobra, o número é ímpar. Quando não sobra, o número é par. Vamos fazer outro exemplo? Então, aqui está outro exemplo. Vamos lá, vamos circular de 2 em 2. 1, 2 corações. 1, 2 corações. Circulei 2 em 2. Mas quantos corações eu tenho no total? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Vou colocar logo o meu número 4 aqui. Coloquei. Eu circulei. Sobrou algum coração? Ficou algum sem ser circulado? Não. Então, se não sobrou coração, todos estão circulados, então o meu número é o quê? Ímpar ou par? O meu número 4 é ímpar ou par? Quem respondeu par, acertou. Par é quando não sobra. Ímpar é quando sobra, certo? Então, essa foi a revisão de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, papai e mamãe podem vir aqui me procurar, tá? Falar comigo aqui na escola, certo? Então, beijos. Façam boa prova, boa atividade para vocês, certo? Caprichem, se esforcem. Beijos. Tchau, até a próxima aula.